Graças e paz, irmãos. Vamos para mais um áudio do dia. Abram suas Bíblias em Mateus 6, a partir do versículo 6, que diz assim: Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não seja como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Amém, meus irmãos? Então, eu tenho sempre orientado as pessoas que vêm até mim, procurar uma ajuda, um conselho, querendo saber como elas fazem para buscar seus casamentos de volta, o que elas devem fazer em oração, como devem orar para buscar e alcançar aquilo de Deus. E eu sempre respondo que eu não sei como se faz para restaurar um casamento. Até mesmo se eu soubesse, eu faria isso com o meu. Porém, uma coisa que eu digo que elas não devem fazer é ficar se matando de orar pela mesma coisa a todo tempo. Ficar fazendo infinitas campanhas, 30 dias, 21 dias, orando, sempre pela mesma coisa. A palavra de Deus, ela nos mostra como nós devemos orar para alcançar as bênçãos de Deus. Primeira coisa que você deve fazer: a sua oração, ela deve ser secreta. Ou seja, você não deve participar as suas orações a terceiros. E não é o que nós vemos. Nós vemos pessoas falando, se vangloriando de terem feito tantos jejuns, de terem orado tantas horas orando, sendo que a Bíblia ela fala que nós devemos entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Pai. Agora, o mais interessante é o versículo 6, ele diz: E o seu Pai, que vê o que você faz em secreto, lhe dará recompensa. Deus, ele vê quando você entrar no quarto. Só que a recompensa, ela vem de Deus. Tem pessoas que elas falam: eu oro e nada acontece. Isso já é uma murmuração, isso já é uma reclamação, porque é impossível você orar e nada acontecer. Acontece, porém os seus olhos estão fixos somente no teu casamento, somente no voltar do teu cônjuge. Então você não vê as recompensas que Deus já está lhe dando antes de restaurar teu casamento. Você precisa entender que Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está trabalhando nas suas fraquezas. Tem pessoas que estão presas no pecado e querem seus casamentos de volta. Tem pessoas que estão presas no temperamento e querem seus casamentos de volta. Pessoas irritadiças, pessoas inquietas, pessoas encrenqueiras, que precisam de um tratamento, mas ao invés de focarem o reino de Deus e a justiça para serem transformadas numa pessoa melhor para se conviver,
elas ficam atrás das campanhas, dos canais de campanhas, para poder alcançar somente as suas bênçãos. O versículo 7 ele nos dá uma dica fundamental. Ele diz assim: nas suas orações, não fique repetindo o que vocês disseram, como fazem os pagãos. Campanha é coisa de pagão, porque campanha você fica repetindo a mesma oração todo dia. Enquanto a sua campanha estiver em vigor, você vai estar ali: Senhor, traz meu marido de volta. Oh Pai, é para sua honra e para sua glória. Oh Pai, é para louvar o teu nome. Só que só de você orar todos os dias do mesmo jeito, você já está desobedecendo uma orientação de Jesus Cristo que disse para você não ficar fazendo orações repetidas, porque quem faz isso são os pagãos. Quem são os pagãos? São pessoas que não conhecem Deus, não conhecem o poder de Deus. A palavra de Deus diz em Daniel, ali no tão famoso jejum de Daniel, que muitos pregadores usam para fazer campanhas. A palavra ali diz que ele orou uma vez só. No primeiro dia Deus já ouviu a oração dele. Só isso aí era para você que está se matando de orar, virar crente e entender que Deus te ouve na primeira oração. Deus não é surdo. Os ouvidos de Deus não estão tampados. Porém, quando você usa de vã repetição, eu creio que Deus ele te deixa um pouco na geladeira para você aprender que Ele é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Então, quando você entra no quarto, você fecha a tua porta e você ora para o Pai que está em secreto, o Pai que está em secreto ele vê, ele ouve. Você não precisa ficar orando, igual muitos ensinam por aí, pessoas que não têm conhecimento da palavra. São pessoas que têm conhecimento da pós-modernidade, da igreja de hoje, que é uma igreja pidona, é uma igreja totalmente diferente da igreja de alguns anos atrás, que era dedicada à oração para ser cheia do Espírito Santo. E a palavra ainda do versículo 7 diz: eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações cumpridas. Então, não adianta você passar 1 hora na madrugada orando pela mesma coisa, fazendo orações gigantes, se derramando em lágrimas que na verdade não são para Deus, mas sim porque você está fazendo pirraça para que Deus possa lhe ouvir e lhe dar seu casamento. O versículo versículo 8 diz: não seja como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. É aquilo que eu falo. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, porque antes de você pedir qualquer coisa, Deus já sabe o teu pedido. Então não seja como os pagãos, não seja como eles. Peça ao Senhor uma única vez, entregue e descanse. Pare de ficar preso no passado, porque essas campanhas só te prendem no passado, te trazem angústia, você fica lembrando como era bom, ou o que você sofreu, ou o mal que lhe fizeram, e com isso você fica preso no passado. E parem de pecar. Se há algum tipo de pecado, é esse pecado que você tem que colocar em oração para que você seja liberto. Quando você largar o passado e largar o pecado, a misericórdia de Deus provavelmente lhe alcançará. Eu sou o Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia do canal Tô Lutando por Você. Amém? Aos meus irmãos que estarão comigo, daqui a pouco, às 9 horas, tem o primeiro estudo. Estou ansioso já para
para estarmos juntos ali, conversando, falando das maravilhas de Deus, aprendendo da palavra. E também, pessoal da noite, daqui a pouco vamos estar juntos. E mais uma vez eu faço convite, você que ainda não adquiriu o estudo, adquira, pois lá eu ensino, através da palavra, como nós devemos orar, como nós devemos buscar, como tirar o foco para poder ser cheio do Senhor e ter a sabedoria na palavra, assim como hoje o Senhor me capacitou. Se você tem interesse, envie um e-mail com o título Estudo, pedindo informações que eu lhe darei. Ou então entra lá no site tolutandopor-você.com e adquira, e depois me envie um e-mail para dizer qual é o melhor horário para você. Amém? Deus abençoe os irmãos. Uma boa terça-feira.